receber com um aplauso muito caloroso a nossa obreira Thalita. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus agora. A gente vai assistir um vídeo rapidinho. Quebrar esse ritmo. E quem não desacelerar vai ser quebrado por dentro. Aqui está o MC campeão da última rodada. E como vocês já sabem, ele não batalha sozinho. Então cola pra cá, MC Trovão! Solta o beat, DJ! Vocês já sabem, vamos jogar pra cima essa vibe e vem no... Assim, assim, jogue as duas mãos pro ar. Quem tem força e quem tem garra, os MC soltar. Jogue as duas mãos pro ar. Quem tem força e quem tem garra, os MC soltar. E vem no rimas em 3, 2, 1. 3 dias, 3 noites, parceiro, cê sabe que na minha vida eu não durmo direito. Eu tô sugado, morgado, correndo, sempre atrás de ganhar dinheiro. Eu já tô no jogo da vida, em cima da batida e você tá perdido. Mano, eu quebro sua marra, cê é um mimi, cara, cê corre perigo. Calma, calma, acelerado, nem tudo é velocidade. Eu sou um cara diferente, eu foco na qualidade. Você tá correndo atrás, eu sei, só do cifrão. Vale a pena ganhar tudo e perder sua salvação? Rimas em 3, 2, 1, rima! Trono dispara na cara, prepara. Hoje eu te rasgo igual um papel. Lá vem um falso profeta, quer vender vaga no céu. Você quer falar pra mim que foca na qualidade? Logo playboy sim, nunca passou necessidade. Mas se você não sabe, eu conheci a fome. E nem só de pão, meu mano, viverá o homem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Pode vir as tempestades, elas não me abalarão. Tem gente cansado, mas não para. E tem gente que não respira e se perde em si mesmo. Quem gostou da batalha faz barulho! Glória a Deus. Tem Arena Jovem aí? Amém. Glória a Deus. Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês. O tema da minha palavra hoje é Speed Flu sem pausa. Alguém sabe o que é isso? Nossa, que silêncio. Enfim, eu vou falar. Speed Flu, ou Flu, acelerado, é uma técnica do rap em que se rima em uma velocidade muito alta, encaixando um grande número de sílabas por compasso, sem perder o ritmo ou clareza da dicção. Ela exige muito fôlego, domínio próprio e respiração. Por causa dessa palavra de hoje, Speed Flu, sem pausa, muitos de nós vivemos assim hoje, na correria, correndo de um lado, correndo para o outro, vivendo a vida como se nada que a gente tivesse um propósito. E uma coisa que é muito importante, que diz assim,
uma vida acelerada demais impede você de perceber o que está acontecendo dentro de você. Talvez você está aqui na Arena Jovem hoje, mais uma arena. Você está aqui para ouvir mais uma palavra, você está aqui para ouvir o louvor. Mas eu queria perguntar como que você está? O que está acontecendo aí dentro de você? Às vezes a gente acorda, né, com o nosso planejamento do nosso dia. Eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer trabalho. Só que aí, como que fica a nossa vida com Deus? Hoje em dia, as pessoas estão falando muito, né, sobre depressão, ansiedade, depressão, ansiedade, depressão, ansiedade. Eu fico assim, meu Deus, toda hora é depressão e ansiedade. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Então, por que às vezes a sua confiança está mais no seu coração do que na palavra dele? Às vezes a gente tem, né, os nossos pensamentos acelerados. Às vezes a gente tem as nossas preocupações. Mas a gente não entrega o controle nas mãos do Senhor. A gente quer fazer tudo muito rápido. A gente quer as coisas para agora. Hoje, sábado, 8h30 da noite, você está aqui na Arena Jovem. Mas às vezes a mente nem está aqui. Você está pensando o que você vai fazer amanhã, como que você vai fazer. Às vezes você não está nem focado agora, você está aí mexendo no celular, olhando para as coisas que não devia estar olhando, porque você está pensando em coisas que não devia estar pensando. E às vezes Deus passa assim na sua vida despercebido, porque você está distraído com outras coisas. Você está pensando em outras coisas. Em vez de focar naquilo que realmente é necessário, você foca no que é desnecessário para você. E aí a gente se preocupa, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, e aí a gente faz do nosso jeito, a gente começa a fazer, e aí dá errado. E aí dá errado, a primeira culpa é de quem? De Deus. Nossa, Deus, por que você não mudou aquela situação? Por que você não fez alguma coisa diferente na minha vida, na minha casa? Mas em grande parte da nossa vida, nós confiamos mais na nossa própria força do que na força do nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus? Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra de Deus diz uma coisa muito importante. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos de nós estamos carregando fardos, pesos que não éramos para estar carregando? Em vez de a gente vir aqui para o altar e colocar as nossas preocupações para o Senhor, a gente se preocupa demais, a gente pensa demais. E a gente esquece de entregar a Ele. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A gente tem vivido uma geração ultimamente que não está cansada só fisicamente, está cansada emocionalmente, está cansado de viver as mesmas coisas, está cansado de fazer as mesmas coisas, está cansado de orar as mesmas coisas. Enquanto você não tomar uma atitude de ir até Jesus e entregar o seu fardo para Ele, tudo vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar cansado, você vai continuar desmotivado, você vai continuar vindo para a arena, sentando nessa cadeira, ouvindo a palavra e nada mudando em você. Porque você só vai a Jesus, você só vai a Ele quando precisa. Não é assim, não é sobre religião, é sobre relacionamento, é sobre conversa com Deus, é sobre você separar um tempo para Ele. Quando foi a última vez que você separou tempo com Deus? Tempo de verdade. Você fechou a porta do seu quarto, você orou, você falou para Ele assim: Senhor, está acontecendo isso comigo, eu estou preocupado com essa dívida, Senhor, eu estou preocupado porque está acontecendo isso na minha casa, eu estou preocupado porque está acontecendo isso no meu trabalho, Senhor, eu estou preocupada. Quantas das vezes a gente entrega as nossas coisas para Deus?
E com todas as vezes a gente esquece do Senhor. O cansaço dessa geração não é apenas físico, ele é emocional e espiritual. Muitas pessoas continuam funcionando, mas já não estão bem. Conseguem manter a rotina, compromisso, responsabilidade, mas internamente existe um desgaste. Talvez essa seja a sua realidade. Você coloca uma máscara. Oi, Thalita, tudo bem? Tudo bem? E aí, Yasmin, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, Vitória, como é que você está? Tô ótima, Thalita. A gente vive de máscaras. A gente finge que está tudo bem. A gente não mostra a verdadeira realidade de como a gente está. E aí, quando a gente tem que tomar algumas atitudes na vida, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não consegue. Porque emocionalmente o nosso interior está desgastado. E às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não quer pedir ajuda. E a velocidade da vida se tornou um padrão. Sempre há algo para fazer, sempre há uma coisa para resolver. Eu não vou na célula hoje porque não dá tempo. Não tem como eu ir na arena hoje porque eu tenho outra coisa para fazer. Não, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que ir na casa da minha amiga. Eu tenho uma festa para ir. Tudo, você tem tempo para tudo, menos para Deus. E acaba que o amor por Deus vai se esfriando. Durante um tempo na minha vida, eu desanimei. Eu parei, eu me desmotivei. E tudo que eu sabia que eu tinha que fazer, eu parei de fazer. E aí veio um cansaço, veio um desânimo, sabe? Absurdo. Eu falava assim, nossa, que desânimo, que vontade de fazer nada. Eu não sei se aconteceu isso com você. Você acordar, não ter motivação para fazer nada. Você acorda, fica na sua cama, aí você dorme. Aí você acorda de novo, você dorme de novo. E se deixar, você fica o dia inteiro fazendo só isso. Ou então, quando você está deitado na sua cama, fica assistindo Reels o dia inteiro. E você não faz mais nada durante o seu dia. Eu já cheguei uma época da minha vida a ficar assim. E aí eu perdi o valor das coisas que eu fazia para Deus. Eu perdi uma essência. E aí o problema não é estar inocupado. O problema é viver um ritmo que não permite o suficiente para perceber o que está acontecendo dentro de nós. Às vezes você está muito acelerado, pensando em muitas coisas. E relacionamento com Deus não é sobre velocidade, é sobre profundidade. O Senhor, Ele vai ouvir você. É o quão profundo você vai com Deus. E como que começa a profundidade? Quando você dá um tempo de tudo. Quando você dá um tempo para ouvir o Senhor. Tem um louvor, né, que fala, não adianta fingir que está tudo bem. Não vai adiantar fingir. A gente pode viver, né, de máscaras. A gente pode viver fingindo que está tudo bem. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E a aceleração constante impede o coração de processar a vida. Quando a vida está sempre em movimento, não existe tempo para lidar com o que está acontecendo, o que está sendo vivido. Emoções não são processadas direito, a gente não toma decisões direito. E a gente esquece do que está no nosso coração. Às vezes tem coisas que precisam ser curadas. Às vezes pessoas falaram coisas para você que até hoje te machuca. E você vive isso dia após dia, após dia, após dia. E isso ainda machuca aí dentro de você. E não deixa você fazer coisas diferentes a partir de hoje. Porque uma vez alguém te falou, isso que você está fazendo não é bom, não? Nossa, olha o jeito que ela está orando, que estranho. Nossa, está dançando desse jeito. Nossa, olha o jeito que essa menina pula. E às vezes comentários pequenos afetam a gente. Porque um dia já me afetou. Existem, né, palavras de afirmação. Mas também existem palavras de destruição. Palavras que, se não são boas para a nossa vida, nos destroem. Às vezes, alguém falou palavras que destruiu a esperança que estava aí dentro de você. Às vezes, alguém disse coisas que você esperava que alguém fosse uma pessoa que te motivasse. E ainda assim, alguém não fez isso. Jesus, Ele é muito importante na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz assim, que existem 3 coisas importantes na vida. A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Mas hoje eu quero falar sobre a esperança.
Jesus é a esperança que você tanto precisa. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Uma rotina muito rápida faz a gente entrar no piloto automático. Quando a gente corre, a gente vive uma vida sem pausas, a ansiedade aumenta, a reflexão profunda é bloqueada, impedindo que a gente reconheça nossas próprias necessidades, emoções e limitações. Quem aqui tem um líder diz amém? Oh, aleluia, todo mundo aqui tem um líder. O seu líder é a pessoa que vai te ajudar quando você mais precisar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: o seu líder é a pessoa que vai te ajudar quando você precisar. Manda mensagem para o seu líder quando você não estiver bem. Fala para ele assim: líder, socorro. SOS, como diz o Everton. O seu líder entende você. É necessário, né, a gente estar perto de pessoas que entendem da palavra de Deus, que entendem o nosso coração. Hoje, o pastor, né, ele é alguém que é muito presente nas nossas vidas. Muitas das coisas da minha vida eu devo a ele. Pela paciência, pela compreensão, pelo amor, pelo cuidado, principalmente pela paciência, porque isso demonstra o quanto ele tem cuidado de mim. Porque eu não sou perfeita, gente. Eu tenho meus defeitos, sabe? Às vezes eu esqueço das coisas, às vezes eu sou distraída, assim, eu fico no mundo da lua. Mas ainda assim, isso não me impede de eu ser amada. São defeitos, mas esse amor mostra o quanto que eu sou importante. Independente dos meus defeitos, eu tenho certeza absoluta que eu sou amada por Deus. E esse amor me faz viver todos os dias, me faz ser melhor todos os dias. E por mais que eu tenha os meus defeitos e eu sei desse amor, eu penso assim: o que eu posso fazer de melhor para Deus? Tem até um louvor, né? Faço melhor, oh, faço melhor para Deus. Antiga, né, Juju? Você tem feito o seu melhor para Deus? Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, né? E a gente não faz o nosso melhor para Deus. A presença de Deus é percebida quando o nosso coração desacelera. Às vezes a gente está correndo tanto. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que abrir o culto, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que fazer célula, eu tenho que fazer visita, eu tenho. E quando que é o tempo da gente ouvir a voz de Deus? Como eu estava falando no comecinho, né? Teve uma época que eu pausei. O termo da palavra, né, é speed flu, sem pausa, mas eu pausei, eu parei. E no tempo que eu parei, eu falei assim: nossa, o que está acontecendo? Porque assim, a gente começa a viver o que Deus chamou a gente para fazer. E aí, quando a gente para, é como se estivesse faltando alguma coisa. É como se estivesse, sabe, faltando. E às vezes você se distanciou de Deus. Às vezes você parou de fazer aquilo que Ele falou para você fazer. Às vezes você não vai na célula mais. Não tem mais o seu discipulado. Às vezes você não canta mais louvores para Deus, você não toca mais. Às vezes Deus te chamou para a dança e você não dança para Deus mais. Porque, como que eu disse, às vezes as situações nos param, nos impede de fazer o nosso melhor para Deus. E aí, nós queremos desistir de tudo. Porque eu cheguei a querer desistir de tudo, gente. Eu cheguei. E Deus, Ele não compete com barulho. Ele não se impõe sobre agitação. Ele se revela de uma forma que exige atenção. Deus precisa da sua atenção, do seu tempo, da sua disposição. Sabe aquela agenda que você faz? Desfaz ela inteira e coloca Deus primeiro. Coloca Ele como prioridade. Coloca Ele como a primeira coisa que você vai fazer no teu dia. Eu duvido que teu dia não vai ser diferente. Eu duvido que Deus não vai fazer algo diferente no seu dia. Porque quando a gente já planeja o nosso dia sem Deus, nossa, já acontece um caos. Eu mesmo, gente, no lugar que eu trabalho, é uma bênção.
eu tenho que acordar e falar assim, Senhor, dá-me paciência, Deus. Não me ajude a agir pela minha própria maneira de ser, me dá paciência, domínio próprio, em nome de Jesus. Porque é um lugar complicado. Mas ainda assim eu peço a ajuda do Senhor para eu não agir como a minha própria maneira. Porque às vezes um comportamento errado meu pode afetar alguém. E nós temos que ser uma carta viva. Eu estava ouvindo louvor esses dias, gente, um louvor muito lindo. Ele lançou recentemente. Calma que eu vou lembrar. Ele é assim, ó. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Nós temos que ser uma carta viva de Deus. Nós temos que ser exemplo. E aí eu queria abrir um outro versículo com você. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha para você ver várias coisas que aconteceram. Veio o vento, veio o fogo, depois veio uma voz suave, um sussurro suave. Deus, Ele não é bagunça, essas coisas, não. Ele tem uma voz suave, uma voz tranquila. Não tem como você ouvir a voz de Deus na agitação da sua vida. Arena Jovem, está na hora de parar. Está na hora de parar para ouvir a Deus. Está na hora de colocar Deus como a prioridade na sua vida. Está na hora de Ele ser o primeiro. Não adianta mais. Não dá para continuar desse jeito mais. A sua vida só vai mudar quando Ele for a prioridade. No seu trabalho, na sua vida, em tudo que você fizer. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Não adianta você fazer tudo do jeito que você quer. Você vai quebrar a cara. Você vai chorar. Você vai mandar mensagem, líder. Aí esse líder vai falar, eu te avisei. Porque às vezes a gente também não ouve a voz do nosso líder. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. E detalhe, Deus, Ele nos deu uma coisa muito importante. O poder de escolha. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Jesus disse assim, aquele que quiser. Então, tipo assim, se você quiser vir até Jesus, Ele te faz o convite. Vinde a mim. Aí Ele continua. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Até quando você vai continuar fazendo tudo do seu jeito? Se Jesus disse, negue-se a si mesmo. Se Jesus disse, vem até mim, eu tenho descanso para você. Eu tenho paz. Eu tenho tranquilidade. Eu tenho a superação que você precisa. Chega de ser aquela pessoa que briga com os outros. Chega de ser aquela pessoa que fica culpando os outros. Chega, sou eu que você precisa. É de Jesus que você precisa. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é a paz no meio de toda a sua confusão. Hoje as pessoas vivem com a crise do pensamento acelerado. Fica pensando um tanto de coisa, fazendo um tanto de coisa. E aí, viver em um ritmo acelerado pode manter a sua vida em movimento, mas não sustenta a alma. Em algum momento, o interior começa a dar sinais de que algo precisa ser ajustado. Deus não está distante. Muitas vezes não é percebido porque não há espaço para ouvi-lo. Deus não está distante. Muitas vezes é você que não consegue ouvi-lo. Porque você está preso aqui, ó, nos teus pensamentos. E Ele não vai gritar, Júlia! Olha aqui, eu estou falando com você.
Não, ele vai falar, Júlia, uma vez suave. Ele não vai gritar, gente. Deus é super de boa. Por isso que a gente precisa estar atento para ouvir o Senhor. E um último versículo está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 39. Desacelerar não é perder tempo, é voltar a viver com consciência diante de Deus. A gente precisa ter essa consciência, né, de voltar para o Senhor. Tem até um louvor que qual que é o... Gente, eu gosto muito de louvor. Nossa, louvor é a melhor coisa que Deus pode fazer no mundo. Gente, vocês precisam ouvir louvor. Louvor é maravilhoso. Para de ficar ouvindo essas músicas do mundo, que coisa feia. Vocês têm que ser crente de verdade. Aí, às vezes, você tá lá na crise, chorando, ouvindo música do mundo. Ah, pelo amor de Deus. Muda sua atitude, crente. Muda sua atitude. Para com isso. Ouve louvor. Tem até um louvor que fala, né? Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. Olha, tu me dás a paz. Aí a pessoa está ouvindo aqui tanto de música, rock, pesado, aquelas coisas esquisitas. Ah, misericórdia, gente. Não, cria tendência. Mas continuando, tem um versículo muito importante que está lá em Hebreus 10:39, que diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a destruição, mas os que creem, têm fé para a preservação da vida. Durante muito tempo, né, eu vivi muito esse versículo. Nós não somos os que retrocedem. E eu fui uma daquelas que retrocedeu um dia, que parou de fazer tudo. Só que ainda assim, existe fé para poder continuar. Existe uma esperança. Existe uma solução ainda para você. Quando a gente retrocede, a gente dá um passo atrás, existe algo sim que é destruído em nós. A nossa vida com Deus, a nossa emoção às vezes, o nosso coração. O pastor tem falado muito sobre o nosso coração, né? O nosso coração é enganoso, a palavra de Deus disse. E quantas vezes a gente age por impulso? A gente age pela nossa própria maneira de ser. Então que nessa noite, que você não venha dar passos que te levem à destruição, mas passos que te levem à salvação. Passos que te levem mais próximo de Deus. Passos que te levem a orar mais, a buscar mais, a desacelerar e a acalmar o coração para ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, né? E começasse a pensar em tudo que às vezes você tem feito que não tem agradado a Deus. Às vezes a gente vive uma vida tão corrida, querendo agradar as pessoas, querendo cumprir, né, a sua agenda. Às vezes a gente quer cumprir o nosso compromisso, o nosso cronograma, e a gente esquece do nosso primeiro compromisso, que é o compromisso com o Senhor. Um compromisso de buscar, um compromisso de orar, um compromisso que você tem de ouvir a voz do Senhor. E hoje Ele está aqui atento para ouvir você. Hoje Ele está atento para ouvir aquilo que está te preocupando muito. Aquilo que está deixando você desesperado. Aquilo que às vezes está fazendo a sua alma gritar socorro. Mas você está usando uma máscara falando que está tudo bem. Às vezes você está aí vivendo uma vida normal. Mas o teu interior está tão bagunçado. Está tão confuso. Existe tanto medo, tanta insegurança aí. Tanta coisa que às vezes você não consegue falar para ninguém. Mas hoje o convite que eu quero fazer para você é o convite de você se prostrar. Você lembra que eu te falei que você precisa de tempo? Precisa guardar o seu tempo para o Senhor? Então nessa noite eu queria convidar você a ter esse tempo com o Senhor.
até esse tempo de adoração, esse tempo de louvor, às vezes esse tempo de desabafo, mas é o tempo que você vai ter para Deus, o tempo que você vai ter para abrir o seu coração. E vai ser um momento que vai ser só entre você e Deus. Porque hoje nesse altar, nessa noite, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje o convite de Jesus para vocês é: vinde a mim você que está cansado, vinde a mim você que está sobrecarregado, preocupado, desesperado, frustrado, com medo, machucado. Hoje Jesus vai dar a cura que você precisa. Hoje Jesus vai entregar a paz que você precisa. Mas primeiro você precisa abrir o seu coração. Em nome de Jesus.